Olha, hoje eu vou contar um relato diferenciado, mas eu vou falar muito sobre a tradição católica a respeito de não comer carne. Na tradição católica, o dia específico que não pode comer carne, especialmente carne vermelha, né? É a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. A prática é um ato de penitência a respeito e memória do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica. Só que os antigos tinham costumes de falar que na época de Semana Santa não podia comer carne em geral, né? E as crianças tinham medo porque o que eles faziam? Eles falavam a respeito de não comer carne, mas falavam o porquê. Tipo, você não pode comer porque é pecado, e a gente viu o pecado, aquele monstro, né? Tipo, meu Deus, pecado como? Foi pro inferno, coisa e tal. Assim que as crianças pensam, né? Eu pensava antigamente. Então, tipo assim, você não pode comer porque vai acontecer alguma coisa estranha com você, te dá medo, coisa e tal. E não é muito diferente do que eu vou contar. A minha mãe contava pra mim, quando eu era criança, assim: você não pode comer carne vermelha porque você transforma em alguma coisa feia, né? Não sabia. Era uma forma de amedrontar a gente em não comer realmente a carne. Era como se também não pode varrer a casa, é um dia que não, o católico tem muito disso, não pode varrer casa no dia da Semana Santa, não pode fazer muita coisa e nem pode comer a carne. Enfim, o relato que eu vou contar é justamente a respeito disso. Quando eu era criança, a minha mãe também contava que a mãe dela falava para ela que tinha uma família que na época da Semana Santa não comia carne, tinha um respeito de família católica, tinha total respeito por causa da Semana Santa, né? E uma das suas filhas morava na cidade, né? E por um acaso, nessa Semana Santa, ela estava na casa da família, né? Na roça lá. A mesa repleta de alimentos, de comida, de tudo quanto é tipo. Peixe, né? Muito peixe. E ela perguntou na hora lá, cadê a carne? A mãe dela falou: olha, eu não te criei assim. Você sabe que na Semana Santa a gente não come carne vermelha, né? E a gente não tem. Ela, tá, e o frango de ontem? Aí a mãe falou: aquele frango de ontem só vai poder comer amanhã, ele tá no forno, né? Ela: eu não vou comer peixe, eu quero carne. E aí teve aquela teimosia. Essa é um relato, uma história que minha mãe contava quando eu era criança. Ela contava pra mim porque ela ouviu também da mãe dela, né? Aí o que aconteceu? A menina desobedeceu, a família foi lá e pegou o frango que estava no forno, esquentou, sentou na mesa e foi comer o frango. A primeira coxa que ela pegou e que ela mordeu do frango, aquilo saiu sangue, muito sangue. Ela mordia o frango assado, mas saía muito sangue, descia, escorria sangue no pescoço, na boca e tudo. E ela ficou assim, com muito medo daquilo, assustada, o que estava acontecendo. Quando ela olhou pro prato, também estava cheio de sangue. Então, tipo assim, ela desobedeceu, né? A história, né, dos antigos contava dessa forma para assustar as crianças, para não comerem carne naquela época, né? Vamos dizer, é uma forma de explicar. Hoje não, hoje é muito detalhe, tem internet para explicar o porquê. E as crianças de hoje em dia também, elas não são tão assim, sem inocência pura como antigamente, né? Elas buscam saber e ter esse conhecimento. Então, quando ela viu que aquele sangue estava escorrendo, ela levantou rapidamente da mesa, saiu correndo e foi pro quarto. No que ela foi pro quarto, ela se trancou na porta, se trancou no quarto, ficou lá e só se ouviram ela se debatendo, gritando lá dentro, quebrando tudo. E nisso, um dos irmãos dela foi até a janela por fora para bater na janela para pedir para ela abrir a porta, porque queria saber o que estava acontecendo e tal, todo mundo desesperado. E ele ouviu um barulho muito estranho, como se fosse um ronco, muito estranho. Ele olhou da greta e viu. Era como se fosse um monstro, um bicho, um porco, qualquer coisa. E aí ele voltou e falou pro pai dele que não estava conseguindo, mas tinha alguma coisa estranha lá dentro. O pai meteu o pé na porta, quebrou a porta e entrou. No que entrou, estava ela deitada na cama, parecia uma porca gigante, né? Toda ensanguentada, ela transformou em uma porca. E era como se ela estivesse olhando para eles assim, deitada na cama, olhando assustada, tipo, desobedeci, e agora? E foi aquela gritaiada dentro de casa. Aí o que aconteceu? Ela não se
encaixava mais naquela família, porque ela sentiu que ela desobedeceu e foi um castigo. Simplesmente ela levantou, passou pela janela, quebrou a janela e sumiu. Não voltou mais. Foi pro meio do mato e não se sabe mais dessa história. Essa história minha mãe contava. Quando eu era criança, ela contava. Tipo, não pode, por que não pode comer carne? Ah, porque não pode, porque é pecado, você vai ver alguma coisa estranha, você pode transformar em alguma coisa estranha. E a gente tinha medo, a gente não comia carne. Hoje a gente entende o porquê não comer carne, né? Então assim, gente, é uma história que foi contada para ela e ela contou para mim. Mas eu vou falar para você. Me dava muito medo naquela época. Até hoje eu sei que realmente era para amedrontar, para as crianças não desobedecerem em comer a carne. Eu quero a carne e tiveram que ver de outra forma, né? Então é isso. Até hoje eu tenho medo. Eu respeito. Eu nasci numa igreja católica, mas assim, independente de religião, eu respeito qualquer coisa desse tipo. Então assim, é a minha opinião. Até hoje eu tenho medo. É uma história que foi contada na minha infância. Então é isso, gente. As histórias dos antigos, assim, dava mais medo, né? De qual forma eles queriam contar aquilo para amedrontar a gente, eu não sei. Mas é isso. É o relato que eu queria passar para vocês, de quando eu era criança. E você, tem um relato parecido assim? Manda para mim, eu vou ler para você. Beijo, tchau.